Bom dia, crianças! Hoje, na nossa aula de História, vamos falar sobre o Estado Novo. Veremos o que é o Estado Novo. Quando que aconteceu o Estado Novo? Vamos lá? De acordo com a Constituição, a eleição para presidente deveria ser realizada em 1938. No entanto, em novembro de 1937, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado e cancelou as eleições democráticas. Democráticas? Democráticas vem de democracia. Vocês lembram? Democracia é um regime político em que a população tem participação política e há liberdade de expressão. Então, o que aconteceu aí? Getúlio Vargas deu o golpe, cancelou as eleições democráticas, dando início a uma ditadura. A ditadura é uma forma de governo caracterizada por medidas autoritárias que limitam a liberdade de expressão e outros direitos dos cidadãos. Então, esse regime político vigorou até 1945 e ficou conhecido como Estado Novo. Então, Estado Novo, é o que? Foi esse golpe dado por Getúlio Vargas, golpe de Estado, que cancelou as eleições democráticas, dando início à ditadura, que vigorou de 1937 até 1945. No Estado Novo, Getúlio Vargas anulou a Constituição, fechou o Congresso Nacional e acabou com os partidos políticos. O presidente passou a adotar medidas autoritárias, sem consultar a população. Nesse regime, havia uma forte centralização de poder, ou seja, Getúlio Vargas tomava a maioria das decisões por conta própria e sem consultar outros políticos. Além disso, foi instaurada a censura, impedindo que se fizesse o quê? Críticas ao governo, E quais as principais características de uma ditadura? As principais características, vamos lá. Ela é uma forma de governo autoritária, que prejudica o quê? A autonomia dos cidadãos e limita muitos de seus direitos e exclui o povo de decisões sobre questões de seu interesse. Observe aqui a imagem abaixo, Aí é Getúlio Vargas, anunciando pelo rádio o início do Estado Novo, em 10 de novembro de 1937. Teve até registro, tá vendo? Para garantir o apoio popular em seu governo, Getúlio Vargas atendeu a várias reivindicações dos trabalhadores e instituiu diversas medidas favoráveis a eles, como a jornada de 8 horas diárias, férias remuneradas e salário mínimo. Em 1943, esses direitos foram oficializados por meio da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Observe aí abaixo, a carteira de trabalho, Aqui no balãozinho vem dizendo assim, Você sabia que até hoje é a CLT que rege as relações trabalhistas em nosso país? Aí tem aqui abaixo na legenda, no governo de Getúlio Vargas, o registro na carteira de trabalho passou a ser obrigatório. Acima, exemplar atual do documento, Então, essa aí é a carteira atual, Não tinha, essas características não, Então, esse aí é o exemplo da carteira atual. Ao mesmo tempo que aprovou medidas a favor dos trabalhadores, Getúlio Vargas também impôs algumas leis que buscavam controlar mais de perto as relações trabalhistas. Os sindicatos, por exemplo, que é quem luta pelos direitos, toma frente pelos direitos, dos trabalhadores, busca, o dever do Estado, e os direitos dos trabalhadores, Mas naquela época os sindicatos, por exemplo, que eram associações regidas
para a defesa dos trabalhadores passaram a ser obrigatoriamente vinculados ao governo, né? Então, observe que naquela época as coisas não aconteciam como acontecem hoje, né? Era vinculado ao governo, então as coisas tinham que ser de acordo com o que o governo queria, né? Aqui abaixo vem falando sobre o populismo, né? Getúlio Vargas foi um político populista. Você sabe o que significa esse termo? Nessa época, os políticos populistas eram aqueles que aprovavam medidas para agradar o povo e obter seu apoio, enquanto atendiam de fato aos interesses dos mais ricos, né? Então, camuflava, na verdade, né? Eles aprovavam, né, medidas para agradar o povo, mas era camuflado porque não atendia tanto ao povo, atendia o quê? Né? Aos ricos, né? Esse era a intenção do governo, na verdade, né? Então, era um direito camuflado, né? Na verdade. O Estado Novo foi caracterizado pela intensa publicidade a favor do governo. Em 1939, Getúlio Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, para desenvolver as propagandas, anúncios e notícias que falassem bem do governo. A instituição era responsável ainda por fiscalizar a mídia para evitar a transmissão de mensagens contrárias ao governo. Observe que tudo acontecia, tudo girava em torno do governo, né? Então, as coisas só aconteciam de acordo com o que o governo dizia, né? E se fosse uma ideia contrária, né? Eram punidos. Muitos cartazes produzidos pelo Departamento de Imprensa, né? E Propaganda traziam imagens valorizando a figura pessoal de Getúlio Vargas e destacando como líder da nação e dos trabalhadores. Vejam alguns exemplos, né? Aqui na primeira imagem preto e branco, é um cartaz feito pelo DIP, né? Em homenagem à publicação da CLT, né? Em 1945, né? Como vimos anteriormente, a CLT, né? É a carteira, né? A consolidação das leis do trabalho, na verdade, né? Que a carteira de trabalho, né? Passou a ser obrigatório, né? É um documento, né? Obrigatório, né? Então, a CLT é a consolidação das leis do trabalho, né? Então, aqui na primeira imagem, tá a data de 1º de maio. E aqui abaixo vem dizendo, concentração trabalhista na esplanada do Castelo, em homenagem ao benemérito presidente Vargas. Aqui na imagem colorida, é a ilustração de uma cartilha produzida pelo governo, mostrando Getúlio Vargas interagindo com a juventude na década de 1940. Agora vamos ver aqui abaixo. Aí aqui abaixo vem dizendo assim, o que estas imagens têm em comum? O que será que essas imagens têm em comum, né? O que elas têm em comum é que elas trazem o quê? Em destaque a figura de quem? De Getúlio Vargas, certo? Aí abaixo tem assim, em sua opinião, qual era a intenção do DIP, né? Que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, ao produzir estas imagens? Hein? Qual é, em sua opinião, qual é a intenção? Qual seria a intenção aí? Vou dar a minha opinião. Na minha opinião, né? Getúlio Vargas aí, né, é representado nas imagens, né? Óbvio, vocês estão vendo aí ele nas duas imagens, não é isso? E tinha a intenção de divulgar Getúlio Vargas como um líder importante, preocupado com as questões trabalhistas e com os anseios do povo. Isso é o que as imagens, né, tá querendo passar. Durante a década de 1930, o rádio
alcançou grande popularidade. Assim, Getúlio Vargas aproveitou esse recurso como principal canal de comunicação com a população. O programa oficial do governo de Getúlio Vargas no rádio chamava-se Hora do Brasil e era transmitido diariamente, né? Diariamente era transmitido. Nele eram divulgadas as principais informações sobre as ações do governo e era feita a propaganda política de Getúlio Vargas. Preste atenção, né, que tudo gerava em torno de quem? De Getúlio Vargas, né? Aí ao lado tem uma réplica, né, do rádio da década de 1930. Aí abaixo, né, tem uma família, né, que ouve no rádio o discurso de Getúlio Vargas em 1942. Certo? O programa Hora do Brasil, né, é vinculado até os dias de hoje sob o nome A Voz do Brasil. Embora o programa tenha uma linguagem mais informal na atualidade, ele continua a ser de veiculação obrigatória nas rádios do país, além de dedicar a maior parte do seu tempo a transmitir notícias relacionadas ao poder executivo, né? Aqui abaixo tem assim, questão 3 e questão 4. Vamos lá? Aí tá perguntando assim, você costuma acompanhar alguma programação de rádio? E as outras pessoas da sua família? Respondam aí mesmo no módulo de vocês. 4. Quais são os meios de comunicação mais utilizados atualmente, né? Aí vocês vão pegar como base, né, os meios de comunicação que vocês utilizam e que as pessoas que convivem com vocês utilizam também. Coloque aí no próprio módulo de vocês, tá bom? O costume de festejar o carnaval já existia no Brasil desde o século XIX. No entanto, foi na década de 1930 que o governo de Getúlio Vargas passou a assumir a organização oficial desse evento popular, exercendo também controle sobre a cultura do país. Os desfiles e concursos de rua passaram a ser programados pelo governo, que estipulava também o conteúdo das músicas para que valorizassem a imagem do país. A população mais rica, por outro lado, costumava festejar o carnaval em bailes realizados em clubes e salões particulares. Observe aí uma imagem ao lado, né? É o desfile de carnaval na cidade do Rio de Janeiro na década de 1930. Percebam aí que não podia ter nada que contrariasse o governo, né? Era tudo ali, né, feito a partir do que o governo exigia, né, do que eles queriam. Aí aqui abaixo, né, vem um relato de Salomão Magalhães Borges sobre o carnaval nessa época na cidade de Belo Horizonte. Ele diz o seguinte: eu tinha 3 ou 4 paixões: cinema e música, futebol e carnaval. Ficava louco com carnaval, mas o carnaval não era como o de hoje. Naquele tempo as famílias participavam do carnaval. Havia um corso, né? Corso é desfile, de carros abertos na Avenida Afonso Pena. Naquele tempo os carros eram abertos, com capota, e as famílias se organizavam em blocos. Todo ano eu ia para a avenida passear de corso. Serpentina a valer, né? Confete, um monte. E a condição essencial: quem se metesse a folião tinha que saber cantar as músicas todas. Eu sei as músicas todas do carnaval daquela época, né? Aí tem aqui na legenda Salomão Magalhães Borges, Museu da Pessoa, e tem um endereço eletrônico se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o texto acima. Observar a imagem. O que tem assim semelhante ao que acontece hoje aí no carnaval, né? Tem as serpentinas que ainda usa, né? O confete, né? Desfile, né?
como nós podemos ver o que? Rio de Janeiro, São Paulo, na verdade, no carnaval. Aí, observem aí, né? E aí eu pergunto a vocês já comemoraram carnaval usando fantasias ou máscaras? Eu já. Eu, quando era criança, eu participava de baile, de carnaval, aqui no bairro do Pontal, em Ilhéus, né? Tinha um clube do Pontal e lá eram realizadas o quê? Festas de carnavais, né? O quê? Todo mundo ia fantasiado, né? E aí cantava essas marchinhas de carnaval, né? Aqui em Ilhéus também tinha uns desfiles no carnaval com pequenos carros, né? Desfilando ali na Avenida Soares Lopes, né? Com o tempo que isso foi acabando, mas aqui em Ilhéus também tinha, né? E nos bailes que tinham nos clubes, eu conheci o Clube do Pontal, tinha as famosas marchinhas, né? De carnaval. Eram muito legais. Agora nós vamos para as atividades do dia. A primeira atividade é na página 279. Questão 1. Associe as duas colunas de acordo com a definição correta dos conceitos. Aí tem ditadura, você vai ligar o verdadeiro conceito de ditadura, e tem democracia, vocês vão ligar o conceito de democracia. Nós vimos isso há pouco, né, durante a leitura do texto, né? 2. Leia novamente o box da página 278 e explique o que é populismo. Lá também tem explicando o que é populismo. E nós falamos também o que é populismo. 3. Leia abaixo um trecho da CLT de 1943, né? Que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Após ler, vocês vão responder a letra A e B. Letra A. A lei trata homens e mulheres de forma igual? Explique, né? Letra B. Qual é a duração normal da jornada de trabalho segundo a CLT? Sublinhe o trecho da lei que trata desses aspectos, certo? Aqui em cima tem o artigo 5 e o artigo 58. Vocês vão ler e a partir daí vão responder essas duas questões. A próxima atividade é na página 283. Está pedindo para analisar a fotografia abaixo na questão 1 e depois responder A e B. E C. Qual é o político que aparece em destaque na imagem? B. Por que a imagem dele aparece dessa forma? C. Qual foi a instituição criada na década de 1930 para valorizar a imagem de Getúlio Vargas nos meios de comunicação? Marque com X a resposta correta. Aí tem Consolidação das Leis do Trabalho e o Departamento de Imprensa e Propaganda. A próxima atividade é na página 284. Questão 2. Forme frases com as palavras dos quadros. Letra A. Rádio, comunicação e Vargas. Letra B. Hora do Brasil, propaganda e governo. Questão 3. Leia novamente o relato da página 282. É o relato de quem? De Salomão Magalhães Borges. Lembra sobre o carnaval? Então, vocês vão ler novamente e responder A, B e C. Letra A. De que forma o autor do relato descreveu o carnaval? B. De acordo com o autor, qual era a condição essencial para quem quisesse pular o carnaval naquela época? Letra C. Compare o carnaval que é descrito no relato com o carnaval dos dias atuais no Brasil. Você consegue perceber algum elemento em comum entre eles? Olha, nós falamos sobre isso. Pronto, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido. Beijos e até mais.